Olá pessoal, eu sou Bruna do Ministério Águias. Seja bem-vindo ao nosso canal, esse é o programa Vida com Deus. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre o tema que já temos conversado nos outros vídeos e eu espero que você nos acompanhe e que seja muito edificado com essa mensagem. No vídeo anterior nós vimos que somos chamados para ser luz do mundo. Jesus chama os seus discípulos para ser luz do mundo, para serem luz do mundo. E ele diz que através das nossas obras, as pessoas, o mundo glorificará a Deus. Falando assim, pode parecer que nós estamos decaindo da graça e ensinando aqui uma salvação que é pelas obras, mas não se trata disso. A nossa salvação é pela fé, não é de obras para que nenhum de nós se glorie, é pela fé em Jesus, é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não podemos comprar a nossa salvação, nada do que eu faça é suficiente para comprar a minha salvação, para obter a minha salvação. Foi preciso que Jesus Cristo viesse, pagasse um alto preço, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas tem algo que a gente precisa entender, que as nossas obras elas precisam acompanhar a fé. As obras elas acompanham a vida daquele que de fato, genuinamente se converteu. E vocês conhecem, acredito que conheçam um texto muito conhecido que está em Efésios 2, capítulo 8, que diz que nós somos salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, não vem de nós, é dom de Deus, é um presente, a salvação é um presente. É um presente de Deus. Mas se você continuar a ler o texto, você vai ver algo muito importante no versículo 10. E eu vou ler aqui para vocês. Versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Continuando o texto que nós já estávamos lendo, diz: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós somos salvos pela fé. Nossa salvação não vem de nós, é um presente de Deus. A salvação de fato é um presente de Deus. Nada do que eu faça é suficiente. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, eu posso fazer muitas boas obras, mas isso sem Cristo não é suficiente para me fazer obter a salvação, para me fazer chegar até o trono de Deus. Mas o texto, quando ele fala de salvação, ele diz que nós fomos criados para as boas obras. E essas boas obras não vêm de nós, elas já foram preparadas por Deus antes mesmo que a gente existisse, ou antes mesmo que a gente praticasse essas obras. As boas obras, elas vêm de Deus. A salvação é pela fé, mas as obras acompanham. Na verdade, as obras elas são um reflexo de que a salvação aconteceu. Quando alguém encontra com Cristo, quando tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando Cristo de fato entrou na vida da pessoa, quando Cristo entra no coração de alguém, a vida dessa pessoa começa a ser transformada. Isso eu vejo na minha vida e vejo na vida das pessoas ao meu redor, na vida daqueles que eu conheço. Quando Cristo entra na vida de alguém, Ele faz uma mudança profunda. A transformação que Cristo faz na vida de alguém é de dentro para fora, uma mudança profunda. Mas é preciso primeiro que nós tenhamos fé nele. Agora a fé ela deve estar acompanhada dessas obras. E nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Eu vou ler algumas referências aqui para vocês, para que a gente possa conciliar a salvação pela fé, mas a frutificação através das obras. Nós vamos começar a falar sobre isso neste vídeo. Esse assunto das obras, ele vai durar ainda outros vídeos, mas hoje eu queria que pelo menos vocês entendessem que não dá para ser discípulo de Jesus se as suas obras não revelam que de fato Jesus entrou na sua vida. As obras não salvam, mas elas precisam acompanhar a conversão como um sinal de que houve arrependimento verdadeiro. Jesus diz no seu Evangelho, em várias passagens dos Evangelhos, Jesus diz que os seus discípulos serão conhecidos pelos frutos. Em Lucas capítulo 6,
ele diz que ninguém colhe frutos bons de árvores ruins, ele diz que ninguém colhe figos de espinheiros e uvas de ervas daninhas. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. E o apóstolo Tiago, um dos pais da igreja, ele entendeu isso e ele escreveu à igreja a respeito das obras, da importância de nós refletirmos a nossa fé em obras. Ele escreve isso no capítulo 2 e eu gostaria de ler alguns versículos aqui com vocês. Capítulo 2 do livro de Tiago, verso 17 e 18. Ele diz: assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A fé, ela precisa ser demonstrada através de obras, senão ela vai ser algo da boca para fora, algo vazio. E interessante que na continuação do texto, Tiago diz algo que é impressionante. Ele diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então a fé, apenas da boca para fora, de dizer que crê, não revela que de fato você firmou um compromisso com Jesus, que você é discípulo de Jesus. A sua fé, ela precisa ser traduzida em obras. E ele, na continuação do capítulo, ele vai falar de alguns exemplos, e um dos exemplos que ele fala é de Abraão. Ele diz que Abraão, nós conhecemos a história de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, alguém que foi justificado por Deus pela sua fé, não por obras, não pela lei, porque na época de Abraão sequer tinha sido instituída a lei. Mas Abraão, ele entregou Isaque em sacrifício, ele obedeceu a Deus quando Deus pediu Isaque em sacrifício, ele entregou por causa da sua fé. A sua fé em Deus fez com que ele demonstrasse isso através da entrega e da sua obediência. E as nossas obras, elas precisam revelar a nossa fé, precisam revelar quem Deus é e aquilo que Ele fez na nossa vida. Nós não podemos dizer que cremos num Deus que é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, num Deus que é íntegro, num Deus que é justo, cuja palavra não muda, e nós agimos totalmente em desconformidade com aquilo que nós anunciamos. Eu vou dizer novamente, já disse em vídeos anteriores, Deus não está querendo de nós perfeição, Ele não exige de nós perfeição, mas Ele exige de nós um compromisso, e caminhar com Ele, e aprender com Ele, e querer ter o desejo no coração de ser cada vez mais parecido com Jesus, que é o nosso modelo, o nosso exemplo de perfeição. E para que não reste dúvidas a respeito da nossa responsabilidade de refletir a nossa fé em boas obras, eu vou ler alguns textos aqui que estão no Novo Testamento, que são instruções das cartas apostólicas para nós e para os discípulos de Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 10, e também no capítulo 5, verso 10, ele disse que as mulheres de Deus, elas devem se enfeitar com boas obras. As boas obras devem ser o enfeite das mulheres de Deus, e elas devem ser conhecidas pelas suas boas obras. Como a mulher de Deus deve ser conhecida? Pelas boas obras. E Paulo, escrevendo ainda a Tito, na carta a Tito, capítulo 2, verso 7, ele instrui Tito a ser um exemplo para outros jovens. Tito era um jovem discípulo de Jesus, muito atuante, e Paulo, instruindo aquele jovem, ele diz: olha, você deve ser exemplo para outros jovens, fazendo boas obras. Como é que você é exemplo para outros jovens? Fazendo boas obras. Mostrando através do seu caráter, das suas atitudes, das suas palavras, que de fato Cristo mudou a sua vida, que de fato existe uma diferença quando Cristo chega ao coração de alguém. E assim nós vamos refletir quem Deus é. E o escritor aos Hebreus fala sobre isso também e instrui a igreja a incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Se de fato nós somos discípulos de Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, entregamos o nosso coração a Ele, esse encontro, essa vida nossa com Deus, ela deve ser refletida nas nossas obras, nas nossas atitudes. Se de fato nós tivemos um encontro com Jesus, se Ele entrou em nosso coração, o Espírito Santo passa a habitar em nós e começa a haver uma mudança gradual do nosso caráter, do nosso interior. Não é mágica e não é uma mudança instantânea, não espere que isso aconteça.
Não tem como você conhecer Jesus num dia, Ele entrar na sua vida e toda a sua vida ser transformada. Não, isso não acontece, mas é um processo, é gradual, é gradativo. Pouco a pouco, quanto mais você o conhece, mais você é transformado. Quanto mais você deixa que Ele entre na sua vida, que Ele faça morada, que as vontades dEle prevaleçam sobre as suas vontades. Quanto mais isso acontece, mais você vai mudando. O problema da religião é que muitas vezes ela propõe uma mudança que é de fora para dentro, que é do exterior para o interior. Então muitas vezes a religião propõe uma mudança no meu linguajar, ou na forma como eu me visto, ou na forma como eu me porto perante as pessoas quando estão todos me vendo, ou na forma como, no meu círculo de amizades, no meu grupo de amizades, os lugares que eu frequento. Muitas vezes a religião propõe isso, e eu não estou dizendo que é errado você mudar essas coisas quando Cristo entra na sua vida. O problema é quando você entende de forma equivocada que você precisa mudar isso primeiro. Não é a mudança que Deus propõe e que Ele quer fazer em nós, é na nossa essência, é uma mudança que é de dentro para fora, que é do interior para o exterior. Essa mudança interior, ela vai se refletir no exterior. Então é uma mudança que propõe que eu seja alguém que revele a Cristo quando ninguém está me vendo. Quem você é quando ninguém está te vendo? Porque é muito fácil fazer uma mudança exterior. É muito fácil eu mudar meu jeito de vestir, é muito fácil eu mudar meu linguajar, eu adotar um linguajar que é tido de um grupo religioso, adotar certas palavras, adotar certo modo de falar, mudar minhas amizades, passar a ter amizades que são pessoas da igreja. É fácil fazer isso, gente. Na maioria das vezes é fácil mudar o exterior, ter a aparência de santidade, ter a aparência de que eu sou boa, de que eu sou santa. É muito fácil fazer isso quando estão todos me vendo. Mas a mudança que Deus propõe é aquela que você não está sendo vista por ninguém, mas você sabe que você tem um Pai de amor que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer pelo seu pecado, para morrer para que você tivesse reconciliação com Deus, para que você tivesse comunhão com Deus. E quando você entende isso, as suas atitudes, elas vão pouco a pouco refletindo quem você é em Cristo. Você vai entender, eu não posso fazer isso porque o sacrifício de Jesus foi muito grande e Deus me ama de tal forma e eu quero amá-lo também, e por amá-lo eu não quero fazer nada que contrarie a sua vontade, não quero fazer nada que contrarie a sua palavra. O processo é inverso àquilo que muitas vezes, infelizmente, a religião propõe. Deus quer transformar o nosso caráter não para nos salvar, porque Ele não precisa disso. Ele nos salva pelo seu imenso amor e imensa graça, que é algo inexplicável, que é algo incomparável. Ele não quer que a gente seja bonzinho para que Ele nos salve, Ele não precisa disso. O amor de Deus, Ele ultrapassa todos esses limites da minha bondade, da minha justiça. Mas Ele quer revelar, Ele quer se revelar às pessoas e Ele precisa de nós. Através das nossas vidas, as pessoas vão ver que houve uma mudança, houve uma transformação, que nós éramos orgulhosos e passamos a ser humildes, que nós éramos maus pagadores e passamos a ser corretos com as nossas finanças, com os nossos pagamentos, que nós éramos pais ausentes, negligentes, agressivos e passamos a ser pais presentes, amorosos, que procuram dar o melhor para os seus filhos em amor. Deus quer transformar a nossa vida e as pessoas só vão enxergar Cristo em nós se o nosso caráter for transformado. As pessoas não vão enxergar Cristo em nós se nós mudarmos a nossa aparência, mas no fundo nós estivermos cheios de coisas, cheios de feridas, cheios de pecados, cheios de erros, cheios de enganos. A gente não consegue enganar muito tempo, a gente não consegue enganar as pessoas por muito tempo. E principalmente aqueles que estão ao nosso redor, nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, esses serão os mais impactados pela transformação que Deus quer fazer em nossa vida. E negativamente, eles também vão ser aqueles mais influenciados quando nós tivermos apenas uma transformação externa, aparente, religiosa, e quando no fundo as nossas atitudes continuarem as mesmas, cheias de egoísmo, cheias de falta de amor, cheias de impaciência, cheias de ira,
e de tudo aquilo que não revela quem Deus é e não revela um Deus de amor. Quem vai querer se relacionar com um Deus que nós servimos se as nossas atitudes não demonstram o amor desse Deus, não demonstram a misericórdia, a graça e o amor e a paciência desse Deus maravilhoso? Nós precisamos ser ricos em boas obras. Precisamos agir conforme o amor que Deus já depositou sobre nós, conforme a graça que Ele já derramou de forma abundante sobre as nossas vidas. E através dessas obras, através da luz de Cristo em nós, as pessoas irão enxergar quem Deus é. Não para nos salvar. Repito, não para nos salvar. Deus não precisa das nossas obras para nos salvar. Nós somos salvos pela fé. Mas nós precisamos, uma vez salvos, refletir quem Cristo é. Uma vez que Cristo nos alcança, Ele não precisa que a gente mude para nos alcançar. Muitas pessoas acham, não, eu vou mudar, eu vou melhorar nisso, eu vou me consertar aqui, eu vou mudar para eu poder me achegar a Deus. Não é assim. Deus não precisa que você mude nada para que você se aproxime dEle com o coração aberto. Mas uma vez que você se aproxima dEle, Ele vai produzir em você mudanças. Mas é Ele quem vai produzir, não é você pelo seu próprio esforço, não é você pela força do seu braço. Deus em você vai produzindo essas mudanças, vai produzindo essa boa obra. Nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos vídeos e eu espero que você nos acompanhe, que você continue nos seguindo aqui no nosso canal, que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Que Deus esteja com você, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com a sua vida, hoje e para sempre.